Olá, muito boa noite. Hoje, terça-feira, 13 de julho, 31 anos de luta do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Vamos aos destaques. Bem, a gente tem a antecipação da segunda dose de vacinas contra o coronavírus. Vira pauta de reunião entre governadores e o ministro da Saúde. Retomadas as fiscalizações nas avenidas de São Luís. Blitz da Lei Seca deve amenizar o alto número de pessoas dirigindo alcoolizadas. Câmara Municipal de Vereadores realiza reunião com secretários municipais para debater lei de diretrizes orçamentárias. No governo, gestão estadual entrega motores para embarcações artesanais e zera imposto sobre pescado. E o grande dia em que São Luís inicia a vacinação de jovens contra coronavírus. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. O destaque de hoje fala sobre a antecipação da segunda dose de vacinas contra a Covid-19. O assunto chega a assustar, pois sabemos que é seguido um cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. E uma das razões diz respeito à disseminação da variante Delta do coronavírus aqui no Brasil. Já aqui no Maranhão, o assunto ainda segue em discussão. A Secretaria de Saúde orientou aos municípios maranhenses a verificação da data do vencimento dos lotes da vacina. A segunda dose começou a ser antecipada em pelo menos 6 estados do país. A medida está sendo tomada por conta da variante Delta do coronavírus, que vem preocupando as autoridades sanitárias. Atualmente, uma das vacinas mais usadas na campanha de imunização é a AstraZeneca, que tem um intervalo flexível entre a primeira e a segunda dose, que chega até 12 semanas. A Fiocruz, que produz a AstraZeneca aqui no Brasil, diz que o intervalo entre as duas doses pode variar. Segundo esta infectologista, antecipar a segunda dose da vacina é uma medida muito importante para aumentar o índice de imunização na população. Você só está protegido com 2 doses da vacina, isso depois de 15, 30 dias da segunda dose. Essa variante que está prevalecendo no mundo, né, que é essa variante Delta, e a tendência é ela prevalecer também aqui no Brasil, a pessoa tem uma resposta muito pequena quando só tem uma dose de vacina. Então, quando você tem 2 doses de vacina, a possibilidade de evitar internação, casos graves, é muito maior. Aqui no Maranhão, a Secretaria de Saúde afirma que só antecipa a segunda dose da AstraZeneca quando a validade dos lotes é curta e que isso é feito a partir da 8ª semana após a primeira dose. Essa recomendação, inclusive, é emitida na bula da fabricante da vacina. Pela orientação da bula, o intervalo entre a primeira e segunda dose pode ser de 4 até 12 semanas. A especialista reforça ainda que antecipar a segunda dose não prejudica a eficácia da vacina e que mesmo após a imunização é necessário seguir com as medidas sanitárias. E a gente tem que lembrar que a gente só controla essa pandemia com 70% da população vacinada. Isso aí inclui as crianças. Então, por isso é que também as crianças já estão sendo chamadas para serem vacinadas. Então, enquanto a gente não tiver 70% da população vacinada, a gente precisa continuar com todos os cuidados. Os vacinados e os não vacinados, evitar aglomeração, distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, higiene das mãos. Então, todas essas medidas precisam ser tomadas, especialmente por conta das variantes. O assunto virou tema de reunião virtual entre governadores e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em julho, o Brasil receberá cerca de 41 milhões de doses e em agosto a previsão é de 60 milhões, segundo o ministro. Os imunizantes serão distribuídos de forma igualitária aos estados. Sobre a discussão para a antecipação da segunda dose das vacinas, o ministro Marcelo Queiroga ainda pediu um tempo para analisar o caso e apresentar respostas aos governadores. Durante a reunião, governadores pediram para que o Ministério faça a divulgação do quantitativo de vacinas que estão sendo destinadas aos estados.
Bom, e a gente segue com mais informações sobre o calendário de vacinação contra a Covid-19. Amanhã, quarta-feira, começa a imunização para jovens de 16 anos. São 9 pontos que vão estar disponíveis aí à juventude, de 8 horas da manhã até 6 da tarde. É importante irem acompanhados dos pais ou responsáveis, levando documento de identificação com foto, comprovante de residência e também lembrar de realizar o cadastro no site de vacinação. Seguimos agora com o Jornal da Guará falando sobre o nosso trânsito. Ainda é um dos mais violentos. Desatenção, imprudência, desrespeito são apenas algumas palavras que definem situações arriscadas nas ruas e avenidas da cidade, vividas dia a dia. Beber e dirigir ainda é um ato arriscado e criminoso e que tira a vida de gente inocente. No último final de semana, um motorista com sinais de embriaguez bateu em uma motocicleta na BR-230. Uma mulher que estava na garupa da moto morreu no local. Ao longo de 2021, as operações realizadas somente pelo Detran mostraram que a imprudência anda em alta velocidade. Janeiro foi o mês com maior número de operações, 18 no total. 1.815 abordagens, 1.626 testes realizados, 202 carteiras de habilitação recolhidas, 19 veículos removidos. Os números dizem respeito apenas à capital São Luís. Em abril e junho, não foram feitas operações por causa da alta no número de casos de Covid-19. Segundo o diretor operacional do Detran, as operações têm descoberto o quanto ainda existe de imprudência no trânsito. Mesmo com as limitações impostas pela pandemia, nós tivemos 2 meses que não fizemos operações. No 7º mês do ano, realizamos operações em 5 meses. Mais de 500 abordagens em que essas pessoas foram flagradas usando bebida alcoólica. Tivemos situações até de recolher armas, situações de crime, onde passou de 0,34 a porcentagem de álcool no sangue do cidadão, do condutor. Então a sociedade precisa parar. O final de semana também foi marcado por protestos contra a morte de ciclistas em vias públicas, por causa da violência no trânsito. Grupos de pedal se juntaram para uma bicicletada pela cidade, pedindo a ação do poder público e mais responsabilidade por parte dos condutores de veículos maiores. Ciclistas e pedestres estão no grupo de maior vulnerabilidade no trânsito. São as vítimas que mais sofrem graves consequências nos acidentes nas ruas, avenidas e rodovias. Infelizmente, sempre o mais frágil ele vai sofrer maiores consequências. Por exemplo, na região de Pedreiras agora, nesse final de semana, tivemos 3 acidentes com vítimas fatais. Se a situação ainda é agravante, não é por falta de trabalhos educativos. A campanha SOS Vida no Trânsito tem levado conscientização a todos que participam do trânsito, especialmente aqueles que insistem em ingerir grandes doses de álcool e depois dirigir. Eles lembram a chamada lei seca. Seria fundamental que ocorressem as blitz diárias nos 217 municípios maranhenses, assim como nas vias municipais, estaduais e federais. A efetividade da lei seca salva vidas. A SOS Vida pede às autoridades do trânsito que intensifique a fiscalização desta infração, assim como conclamo a 154 prefeitos maranhenses para municipalizar o trânsito de seus municípios, pois até agora só 63 estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. E as ações da Operação Lei Seca estão de volta. No final de semana aí que passou, Detran e o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária deram seguimento a estes trabalhos de fiscalização. A gente tem aqui os números nas ações realizadas na sexta-feira, dia 9, e também no domingo, dia 11, foram abordados 251 veículos, realizados 233 testes com o etilômetro e 12 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Durante as ações da Operação Lei Seca, os educadores do Detran distribuem material educativo, conversam com passageiros e condutores sobre os perigos da mistura de álcool com a direção. Bem, a gente segue para o intervalo, daqui a pouquinho os destaques da política aqui no Jornal da Guará. Eu volto já.
Em nosso bloco de política, temos como destaque a reunião que aconteceu na Câmara Municipal de São Luís entre vereadores e secretários de Planejamento e Fazenda aqui da capital. O tema central do debate foi sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município. A audiência desta terça-feira contou com a presença de 2 secretários de governo da gestão Eduardo Braide, José de Jesus Azzolini, da Secretaria de Fazenda, e Simão Cirineu, da pasta de Planejamento. Eles apresentaram a realidade de um momento no município, afetada principalmente pelas consequências da pandemia. Mas também ouviram questionamentos sobre que gastos a Prefeitura Municipal tem feito, o que pretende investir em algumas áreas e de onde devem vir os recursos para custear os serviços. É um momento difícil, que tem muita gente desempregada, e a gente sabe que quem paga imposto é quem produz, é quem trabalha, né? Então, com o alto índice de pessoas desempregadas dentro da nossa cidade, a gente sabe que a receita própria nossa, a tendência dela é cair, é diminuir. E é por isso que requer muita estratégia, muita responsabilidade da equipe técnica, da Prefeitura, do Planejamento e da Fazenda e do próprio prefeito para aplicar esse dinheiro, esse recurso nosso, em coisas que de fato é prioridade para a cidade. Vereadores da oposição cobraram um detalhamento de recursos para cada pasta, principalmente aquelas consideradas mais importantes, como educação, saúde e assistência social. Houve uma cobrança sobre como vai ser a participação popular na escolha de prioridades. A gente acredita que a pasta do orçamento participativo é importante. A comissão ela vai fazer audiência pública para que a população também possa pautar, discutir essas questões, e porque a participação da sociedade é muito importante nesse processo. Não tem como a gente decidir o planejamento da cidade, definir o orçamento, sem ouvir a população, quem é beneficiário das políticas públicas. Nos próximos dias, a comissão volta a reunir com a realização de novas atividades, como uma audiência pública. Bom, a gente vai fazer dia 21 uma audiência pública aqui com a Câmara e com a sociedade civil. Dia 22 a gente vai estar recebendo as emendas dos vereadores dentro do orçamento, dentro da LDO, para que no dia 27 agora desse mês a gente possa trazer para o plenário e possa estar votando o relatório final. Hora dos comentários de política, recebendo Felipe Clã aqui conosco no Jornal da Guará. Boa noite, Felipe. Falando aqui sobre a Câmara Municipal, mais um trabalho que deve ser bem articulado, deve ser bem dialogado. Isso tudo vai acontecer mesmo? Olha, mais do que nunca, com essa pandemia, a queda é brutal, né? O empresariado não tem como vender, a população não tem como comprar. Do lado da Prefeitura tem uma grande vantagem. Os 2 técnicos, tanto do Planejamento como da Fazenda, são, sem dúvida nenhuma, os 2 secretários mais experimentados do governo de Braide, que traz uma ajuda muito grande. A grande questão é o seguinte: será que os vereadores vão ser escutados? Porque nunca foram. A verdade é essa. Votam a toque de caixa, votam sob a pressão. E será que uma audiência pública, numa época de pandemia, em que tudo tem que ser reduzido, vai trazer a voz do povo para dentro da casa do povo? Boa pergunta. Pois é. A gente tem um outro assunto também, de volta à cena de discussões e especulações, pode ser até dizer essa palavra, Flávio Dino e Edivaldo Holanda Júnior. Tem um diálogo aí entre eles? Então, a TV Guará, né, o Jornal Imparcial, tem colocado muito isso, que nunca houve rompimento. Não existe uma palavra de nenhum lado nem do outro que diga que eles romperam ou que eles estão chateados, zangados por causa da última eleição. Na política, a dinâmica é totalmente diferente, né? É muito rápido a reaproximação e a necessidade. A nacional, como já foi falado aqui na TV, do partido PSD, olha com bons olhos o Flávio Dino. Não a nível nacional, mas a nível estadual, não tem nenhuma restrição. O Edivaldo tem um carinho muito especial e sempre expressa isso todas as vezes que eu converso com ele, pelo Flávio Dino. O Flávio se mantém calado, mas também não ataca. O que a gente queria saber hoje é por que essa agenda não foi oficial, qual foi o cardápio.
Mas a gente pode entender, Hugo, o seguinte: quando não está na agenda oficial, não foi o ex-prefeito nem o governador que estiveram reunidos, e sim 2 bons amigos. Pois é, agora vamos para o cenário nacional. Uma grande discussão sobre a CPI, envolvendo já o STF, a CPI da pandemia, que avalia aí os gastos do governo federal nessa situação que a gente vive hoje. Hugo, mais uma vez, a vaidade do poder, né, com todas as suas liturgias, mostram que ninguém pode aparecer mais do que o outro, nem pode destruir aquilo que tantos sonham. A verdade é o seguinte: a CPI está numa encruzilhada. De um lado, o Supremo Tribunal Federal fazendo o seu papel constitucional, mas não definindo as regras. Ou seja, mais uma vez, o Supremo foge do processo legal e do processo necessário para acalmar a população brasileira. Do outro lado, o governo federal usando de uma estratégia terrível, que é utilizar a Polícia Federal a trazer antecipadamente todas as testemunhas, não as pessoas que estão realmente já citadas, para fazer depoimentos. Automaticamente, eles se tornam investigados. E hoje, mais uma vez, infelizmente, nós assistimos essa cena dantesca, que é o Supremo Tribunal não querendo colocar a sua digital por vaidade. A gente teve a prestação do depoimento, na verdade era para ser o depoimento e ela foi protegida com habeas corpus da técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que ela se recusou a responder os questionamentos da CPI. Dificulta o trabalho. Olha, o mais interessante é o seguinte: ela não sabe nem qual é o cargo e nem onde ela trabalha, porque ela se negou, né? Ela se negou, o habeas corpus que ela tinha garantia a ela que ela não falasse nada que a incriminasse, como é o direito de qualquer brasileiro. Mas ela não responder qual era o cargo que ela tinha, ou se ela tinha algum outro emprego, realmente é uma piada esse Congresso Nacional com essa CPI. Felipe Clã, nosso comentarista de política aqui do Jornal Aguará. Uma ótima noite. O Felipe vai estar daqui a pouquinho nos analistas. Boa noite. Estaremos lá. Assunto seríssimo. Grilagem de terra. Morte na zona rural do Maranhão. Obrigado, Felipe. Uma ótima noite. Bem, a gente segue aqui dizendo que foi sancionado pelo presidente da República a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. Bem, segundo o governo, a privatização pode reduzir a conta de luz em até 7,36%. Entidades do setor, no entanto, afirmam que a conta de luz vai ficar mais cara, porque deputados e senadores incluíram no texto medidas que geram custos a ser pagos pelos consumidores. O assunto rende polêmicas, discussões. O foco da medida provisória da privatização é vender ações da Eletrobras até que o governo deixe de deter 60% dos papéis da estatal, como é atualmente, e passe a ser dono de 45% da empresa. A ideia do governo é tornar o setor mais eficiente. Bem, e hoje no Palácio dos Leões, o governo do estado realizou a entrega de motores para embarcações artesanais a sindicatos e instituições pesqueiras do Maranhão. Mais 13 municípios maranhenses foram beneficiados com equipamentos que vão impulsionar a produção pesqueira e garantir mais renda a centenas de comunidades produtoras. Em solenidade no Palácio dos Leões, hoje o governador Flávio Dino entregou mais 275 motores de canoa para a pesca artesanal a 14 instituições nas prefeituras contempladas. Na ocasião, Flávio Dino assinou um decreto que concede isenção de impostos para quem trabalha no setor do pescado. Nós temos incentivado permanentemente essa atividade, em primeiro lugar com medidas de apoio institucional, políticas públicas, a exemplo do que fizemos hoje com a edição do decreto que zera o imposto para comercialização no mercado interno da produção maranhense. Além desses equipamentos, nós já demos milhares de equipamentos para os pescadores, a fim de melhorar a produção, melhorar a produtividade. Hoje, mais 250 motores
Semana passada foram 457. A cada semana vamos avançando com entregas de milhares de equipamentos. Já mandei comprar mais, inclusive, porque sei que isto contribui para a dignidade desses trabalhadores e trabalhadoras e melhora as suas condições de vida. Além de somar na atividade pesqueira das comunidades, os equipamentos vão impulsionar a produção de pescado, garantir mais qualidade do produto e dignidade aos trabalhadores. O objetivo é reforçar a produção de pescados, camarão, caranguejo, ostras e outros. Nas regiões, as entregas dos equipamentos são coordenadas pela Secretaria de Estado de Governo, integrado ao programa Comida na Mesa. Hora do intervalo e na volta a vacinação da juventude aqui em São Luís. É um instante só. Bem, e hoje São Luís ficou marcada como a primeira capital do país a iniciar a vacinação em jovens menores de 18 anos. Hoje o grupo direcionado às pessoas com 17 anos. A sequência de imunização segue amanhã com as pessoas de 16 anos e que estejam acompanhadas dos pais os responsáveis. Gabriele não escondeu a emoção ao receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Ela é estudante, tem 17 anos e hoje passou pela primeira etapa da imunização. Um momento bastante aguardado por ela. Eu estou muito feliz, eu esperei isso desde o ano passado e eu estou muito feliz de verdade, que finalmente todo mundo vai se vacinar, né? Bem de perto, o pai da Gabriele acompanhava todo o processo e ficou aliviado ao ver a filha recebendo a imunização. É uma prevenção a mais, né? Como sempre. A Emanuele também estava ansiosa para receber a vacina e venceu o medo para viver esse momento. Um medo grande demais. Muito. A vacinação de jovens com 17 anos foi feita hoje em São Luís. Eles receberam a vacina Pfizer, que é o único imunizante que pode ser aplicado no país para menores de idade. São Luís é a primeira capital do país a vacinar jovens com menos de 18 anos de idade. E a previsão é que esse trabalho seja realizado ao longo de toda a semana. Amanhã, por exemplo, quem tem 16 anos vai poder receber a imunização. São Luís se preparou para esse momento. Por isso nós avançamos muito na vacinação e agora chegou a vez dos novinhos. Estamos vacinando os nossos adolescentes e nos próximos dias vamos divulgar todo o calendário para que todos aqueles acima de 12 anos possam ser vacinados. Para os novinhos receberem a vacinação, é preciso que eles façam o cadastro na plataforma Vacina São Luís, levem um documento de identificação com foto e irem acompanhado de um pai ou de um responsável. A dona Rosimar trouxe o filho para ser vacinado e ficou muito orgulhosa de ver o filho ser imunizado. Eu fico orgulhosa. Já vou trazer de 13 anos também para tomar. Muito Dá um alívio, né? Dá um alívio muito grande. O filho da dona Rosimar, o Raimundo Nonato, também ficou muito feliz. E com a vacina no braço, ele não vê a hora de voltar às aulas de forma presencial. Não vejo a hora de voltar às aulas, pá. Tá ruim. E essa volta à normalidade que a Prefeitura de São Luís quer que aconteça com o avanço da campanha de vacinação. A gente sabe que a saída para vencermos a pandemia é pela vacina. E é isso que nós estamos fazendo aqui em São Luís e vamos vencer. Bem, e foram essas as nossas informações de hoje. Para você, uma excelente noite, celebrando aí o Dia Mundial do Rock. Viva o nosso rock, bom e velho rock and roll. Uma ótima noite. Tchau.